preparar uma mensagem para domingo. A inteligência artificial é um recurso para mim? Não é um recurso para mim? Então, pastor Alexandre, começa. Eu creio que quando Deus me leva a fazer uma pregação, Ele quer primeiro tratar comigo, e Ele trata comigo a necessidade da pregação, a necessidade daquela palavra, a necessidade daquela igreja. Então eu não posso chegar ao ponto de jogar para a inteligência artificial o que é necessário para aquela igreja. Então eu sinto a necessidade de orar, buscar a Deus, ter comunhão com o Senhor, deixar com que o Senhor coloque no meu coração aquilo que Ele quer falar, porque muitas vezes a gente vai fazer uma pregação, nós estamos num sentido e Deus nos leva para outro. Se eu jogar, por exemplo, um tema hoje na IA, né, na inteligência artificial, ela vai me dar todos os pontos. Referência daquilo, tal, tudo. Então, quer dizer, até que ponto aquilo vai tratar com a igreja? E outra coisa, aí a gente também tem a noção de que se eu tenho um texto pronto, eu só preciso de uma pessoa com uma boa oratória, que fale bem, que mexa com o sentimento dos outros, e qualquer pessoa será um pregador. No entanto, o que eu preciso é debruçar no texto bíblico, buscar o que Deus tem para dizer naquele texto e esperar que o Senhor converse comigo, que trate comigo, e a máquina não tem esse sentimento. A máquina vai estar lá. Talvez uma referência arqueológica, talvez uma referência do texto original, aí você consegue buscar. Mas para exatamente a pregação, quando eu jogo lá, eu digo... Hoje você consegue fazer, por exemplo, uma pregação como se fosse Lutero. Você coloca lá na máquina e fala assim, olha, eu quero um texto dessa forma, como se Lutero estivesse pregando. E aí ele vai me trazer essas informações. Até que ponto isso é bom para a igreja? Até que ponto isso é bom para o pastor? Porque daqui a pouco a gente vai ter um fast food de ministrações, onde a pessoa vai pegar aquilo e vai passar para a igreja. Mas até que ponto Deus tratou com você e você sentiu a necessidade da igreja? Então eu acredito que eu sou ainda do tempo antigo de pegar a leitura bíblica, orar, jejuar e buscar a Deus do que Ele tem para dizer. Ok. Pastor Isaac Pereira, o senhor viu aí a ponderação do pastor Alexandre. O que você pensa quando a gente fala, pastor, e aí? É assim, lá nas qualidades de 1 Timóteo 3, para o pastor cuja função principal é pregar, ele deve ser apto para ensinar. E mais para frente, no próprio livro de Timóteo, Paulo diz para Timóteo se dedicar à leitura e à oração. E também diz para ele se empenhar nessas palavras que lhe foram entregues pelos apóstolos, né? Então, isso aí faz com que o pregador tenha a necessidade de estudar o texto bíblico. E hoje, a inteligência artificial deve servir para esse fim, e esse fim somente, o fim do estudo do pregador. O pastor mencionou aqui, vai encontrar uma ilustração, uma informação arqueológica, mas no estudo detido da Escritura, a inteligência artificial pode muito bem ajudar na pesquisa das línguas originais. É claro, eu também sou contra, como o pastor mencionou aqui, eu jogar lá na inteligência... Ela ditar o que você vai pregar. Exatamente. A inteligência artificial nunca poderá ditar o que o pastor deve pregar. Por quê? Porque, à luz da Bíblia, a pregação, ela nunca deve prescindir da pessoalidade. Ela nunca deve prescindir do que o pastor mencionou, da necessidade, da visão do pastor que ele tem acerca das necessidades da igreja. Então, se eu sei que a minha igreja precisa de tal palavra, precisa de tal direção, ou mesmo você que prega expositivamente, você tem que ser fiel ao texto, fiel ao que você está pregando, e não fiel ou dependente ou submisso à interpretação ou à esquematização, seja lá o que for que a inteligência artificial faz por você. Eu realmente sou contra a colocar lá, prepare um sermão baseado em João 3,16. Sim. E eu pregar aquilo que a inteligência artificial propôs ali. Isso realmente é um desafio, porque muitas pessoas se sentem tentadas a fazer isso.
mas não é assim. E é verdade que ela cria mesmo? Ela cria, Ela cria do jeito que você sermão? quiser. Você fala com Jesus hoje pela inteligência artificial, entre aspas, né? Você fala com Jesus, tá aqui, ó. Você coloca lá, cria um Olha aqui, sermão de 3 pontos, expositivo, temático, do texto tal ou de um tema tal, e ele faz tudo. Mas é raso, né? Ou não? Exatamente. Assim, até por causa desse medo, ou desse desconhecimento, talvez meu, eu sempre parei Já por vai, aí. Eu sempre parei por aí. Eu nunca. Expanda esse sermão para mim. Eu nunca fiz isso, até porque a tentação de, poxa vida, eu não preciso mais ter o trabalho 2, 3 horas estudando, vendo hebraico. Esse é o problema para mim. A questão do seguinte, quando a 1 Timóteo 3, quando o senhor citou, como o pastor citou, você não pode ser neófito. O grande problema é que a IA vai receber informações de tudo quanto é jeito. E o grande problema é qual tipo de informação que eu estou recebendo. Hoje eu tenho debates com católicos que os caras vão na IA. Eu pego e respondo esses vídeos abrindo o IA e mostrando de onde é que eles pegaram essa noção. Então, por exemplo, quando você fala sobre Maria Imaculada, eles vão lá, Lucas 1, versículo 28. É isso. Então o cara não pensa. E o cara vira papagaio de pirata. Se você ficar dependendo do IA, você vai virar papagaio de pirata. Você não vai ter aquela comunhão com o Senhor. E ele vai chegar ao ponto de dizer, olha, a igreja precisa disso daqui. Hoje eu estou aqui, ó. IA de Jesus oferece orientação espiritual para fiéis da Suíça. A inteligência artificial pode facilitar diversas atividades. Uma eles fizeram um avatar de Jesus que foi instalado em um confessionário e utiliza a tecnologia para oferecer orientação espiritual. Tem um IA que você fala com os profetas. Você escolhe. Quer falar com quem? Com Abraão, com Moisés? Porque o que acontece? Quando você joga todas as informações dentro da máquina, ela vai dar praticamente a personalidade daquela pessoa. E o mais interessante é até que ponto isso pode chegar ao ponto de me tirar a espiritualidade. Quando eu fico preso dentro de uma máquina, eu não estou, na realidade, em comunhão com o Senhor. Eu estou buscando aquilo lá. Hoje, nós somos advogados, e o doutor deve ter visto, um advogado buscou fazer a petição inicial de um processo da qual ele jogou lá uma jurisprudência. E ele fez pelo IA. O IA deu uma jurisprudência errada. Porque o que acontece no IA? A jurisprudência dentro do próprio IA, ele não vai dar toda a jurisprudência como ela é. Ela vai fazer um resumão e mandar. O juiz chegou e falou assim, isso aqui não existe. E comunicou ao OAB. O que acontece se isso acontecer na nossa igreja? Porque, às vezes, nós estamos lidando com pessoas que estão pregando hoje que daqui a pouco não vai precisar fazer FTB. Ele joga no IA. Ele joga lá. Para que eu vou estudar se eu tenho uma pregação pronta? Para que eu vou estudar se eu jogo lá e ele me dá todas as referências? No entanto, o seguinte, essas referências estão ligadas a uma rede em harmonia teológica? Essas referências estão ligadas a uma harmonia apologética? É isso que eu preciso ter. E é por isso que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3 que eu não posso ser neófito. Pastor, esse conhecimento que vem de livros, da palavra de Deus, de professores que nós tivemos durante a vida, todo esse conhecimento que, aliado à iluminação do Espírito Santo, que é o entendimento que ele nos dá das Escrituras, nos faz entender as Escrituras, a mente de Deus, como dizem em 1 Coríntios 2, isso tudo deve servir como critério para nós julgarmos todas as coisas. E julgarmos, inclusive, o que a inteligência artificial nos oferece. Mais uma vez, eu defendo o uso da inteligência artificial no apoio à pesquisa das línguas originais, de citações, de autores antigos, como é que eles pensavam acerca daquele assunto. Outro dia eu até perguntei para um membro lá da igreja que trabalha com TI, né? Perguntei, eu posso acreditar piamente, 100% na inteligência artificial? Ela nunca vai mentir para mim? Ele disse que não. Não vai mentir? Não, ele disse que ela vai mentir. Exatamente. Então, é mais um motivo para nós termos certos critérios. E não rejeitarmos de plano, não rejeitarmos por completo. Porque, mais uma vez, a IA tem os seus benefícios. Assim como um iPad,
digitar o sermão, senão a gente vai voltando às tecnologias, então você tem que escrever o seu sermão à luz de vela, porque isso tinha benefício na espiritualidade, nada disso. Todas essas ferramentas podem ser utilizadas observando esses critérios bíblicos, a pessoalidade do ensino. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, não é a pressuposição aqui do texto bíblico é que o estudo bíblico, o ensino, a pregação é algo custoso, é algo que afadiga o pregador. Não é algo, coloca na IA lá, eu apresento porque eu tenho uma boa retórica e acabou. Não. Porque senão qualquer um vai pregar. Qualquer pessoa pode pregar. Qualquer ator vai pregar. Mas exatamente. Isso não é bom? Qualquer um pregando, não é bom? Qualquer um pregando não é bom? Porque a Bíblia diz que não... Não há possibilidade. Em Tiago vai dizer que não é bom que muitos de vocês se envolvam no ministério da palavra. E qual a finalidade de um ator, por exemplo, que é ateu pregar a palavra? Tiago fala isso aí. Eu vou ler para você aqui. Também não lembro mais. Então vamos lá. E vamos entender uma coisa. Eu fiz essa pergunta também ontem para o IA. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E ele vai discutir dos pecados da língua. Não, mas tem nada a ver com pregar. Todo mundo tem que pregar. Ir por todo mundo pregar o evangelho. Não, mas não, você sabe que você está enrolando aí, porque pregação é uma coisa. Pregar o evangelho por todo mundo é outra. Mas vamos entender uma coisa. Eu também joguei no IA também a questão seguinte. Eu posso ser tendencioso no IA? E ele próprio me respondeu. Como qualquer sistema baseado em aprendizado de máquina, o ChatGPT pode refletir certo viés presentes nos dados com os quais foi treinado. Esses viés não vêm diretamente das crenças pessoais de um programador específico. Isso é uma grande mentira. Porque quem alimenta o IA? É a máquina? A própria máquina alimenta a própria máquina? Não. É alimentado por alguém. Se eu tenho um viés, por exemplo, católico, eu vou jogar muito mais, eu posso jogar muito mais materiais católicos, da qual tem uma visão. Então, mas não é que ele é alimentado por alguém, não tem uma pessoa por trás. Ele é alimentado pela internet. Porém, ela é direcionada por alguém. Mas então, por exemplo, a internet é alimentada por alguém. Alguém escreveu. Não, mas alguém é livre. Todas as pessoas... Tem coisa sua na internet. Sim, exatamente. Isso, justo. Todas as pessoas que vão lá e conversam com a inteligência artificial, elas, por si só, já estão alimentando. Exato. Hoje em dia, irmãos, é difícil... É difícil não, é praticamente impossível. A não ser que você nasça numa caverna e permaneça nela por toda a sua vida... Privacidade é algo que não existe mais. Não existe. Eu digo que você tem os seus dados inseridos em um sistema. Você é filmado todo dia. Exatamente. Aqui na cidade grande você tem a sua imagem lá e tudo mais. Então, se você conversa lá com a IA, faz o login e tudo mais, tem o seu perfil, sabe quem é você. Entre numa IA e pergunte aí, quem você acha que eu sou? Ele vai dar uma definição do que ele acha que você é, suas crenças, baseado na conversa. Exato. E baseado em quem? Nas informações da qual alguém alimentou essas informações. Alguém alimenta as informações. Então, o grande problema do pregador é o seguinte, saber se essas informações estão corretas ou não. Elas podem ser tendenciosas? Sim. Eu posso colocar hoje no IA uma pregação, eu preciso de uma pregação, sei lá, temática, no estilo pentecostal, na teologia pentecostal, ela vai me dar. Então, mas até que ponto isso vai ser feito? Ela pode citar um texto fora do contexto para arrumar um pretexto e montar uma heresia. E se você não tiver a noção do que você está passando para o povo, você vai criar uma heresia. Porque depois que você pregou, você jogou a bomba, ela vai explodir em algum lugar. Então, essa questão de a gente... Sem IA as pessoas já fazem, né, também. Exatamente. Não, sem IA. Imagina com IA. Agora, se o cara não faz sem IA, a partir de que ponto ele tem um estudo? Então, o cuidado de a gente estudar a palavra de Deus e saber qual é o tipo de alimento espiritual que eu estou dando para a minha igreja é do pastor. A obrigação é pastoral. A obrigação é pastoral. Por isso que uma das qualificações do pastor é não ser neófito. Bom, pastor Isaac. Assim, o risco que a IA pode trazer, e aí advém, não... Aí que tá, ninguém pode dizer, eu sou tentado por Deus,
tentado por algo fora de mim. Todo mundo é tentado pela própria cobiça, pelas próprias inclinações do coração. Então, se você tem uma boa vida com Deus, você tem sua devocional feita diariamente, sua vida de oração, vida de serviço à igreja, você está, por assim dizer, está preparado para julgar todas as coisas, porque você tem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, você está preparado para julgar todas as coisas e elas oferecerão menos risco do que aquele que está, do que o neófito, por exemplo. Por que o pastor não pode ser neófito? Porque o texto diz, né, para não incorrer na cilada do diabo, isso, né? Para ele não se orgulhar, achar, acabei de me converter, não entendo nada, não vivi nada da vida cristã e agora estou ensinando aqui para todo mundo, e ele se orgulha. Mas o crente maduro, que tem esse perfil que eu apresentei aqui, ele vai olhar para a IA, vai utilizá-la com parcimônia, vai utilizar não só para a IA, mas a tecnologia como um todo. Desde uma pesquisa no Google, a gente às vezes fica, a IA está me dando informações aqui. O Google dá informações para a gente há anos e nunca tivemos problemas com isso, né? Preparar mensagem, por exemplo. Exatamente. Antes da inteligência artificial, o Google já é... Os pregadores utilizam o Logos, a plataforma Logos lá, que tem os seus recursos tecnológicos de pesquisa. Eu só tirei do Logos e coloquei lá no IA, me vê o trato dessa palavra no hebraico ao longo da história, ou antes, enfim, em tal período, me vê o trato, e ele vai lá e me informa isso, para que eu enriqueça. Então são informações, não ao são invés de, pregações. Exatamente, ao invés de eu ir lá num livro, na biblioteca de Alexandria, buscar esse livro, que eu não tenho esse recurso e tal. A IA, ela diminui essa distância para mim. Mas, concordo com o pastor, a IA ser o substituto todo esse trabalho, não pode, mais uma vez, por causa da pessoalidade da pregação e do pastoreio. Exatamente. E do afadigar-se no ministério da palavra e do ensino, como Paulo diz a Timóteo. Isso não pode acontecer. Os riscos que a IA apresentam para o pregador é esse. Eu não vou mais fazer. Pode acontecer também uma dependência tecnológica. O cara começa a adquirir o hábito de eu não vou mais separar 1 ou 2 dias na minha semana para preparar o meu sermão. Não, agora, meia hora depois, eu vou lá na IA e peço qualquer coisa e apresento para a igreja. Você está sendo um péssimo pastor, um péssimo pregador se fizer isso. Mas isso é um risco que o crente, o pregador corre, e se ele não tiver maturidade para lidar com isso, ele vai cair nesse problema. Existe também na IA, o pastor mencionou aqui, e o César disse também sobre isso, sobre a superficialidade da mensagem e do que a IA entrega. Uhum. É realmente superficial. E mesmo que você peça ali para ele fazer expandir a ideia e tudo mais, existem idiosincrasias do texto, da igreja, da apresentação para a igreja. Aplique... Como é que eu vou pedir para a IA aplicar um texto bíblico para a realidade da minha igreja, para a realidade do brasileiro vivendo aqui em São Paulo? Como é que eu vou fazer isso? Quem sabe dessas coisas sou eu. Quem sabe dessas coisas sou eu. Eu que sei da vida da irmãzinha lá que está precisando ouvir determinada palavra, daquele grupo de jovens que está precisando ouvir determinada palavra. Sou eu que faço isso. Exatamente. Então eu não posso tratar o texto bíblico dessa forma. A IA aplica o texto bíblico à realidade da minha igreja. Não vai saber, não tem essa pessoalidade que o pastor aqui, o pastor Alexandre está mencionando. E de fato a IA ainda é superficial, e aqui acho que é a questão majoritária do maior risco. É a falta de discernimento espiritual. Exato. A IA não vai ter discernimento espiritual acerca dessas coisas, acerca da vida com Deus, como é que o crente age assim, assado. Ele vai ter uma visão técnica, por assim dizer, do texto bíblico, que a IA sabe da Bíblia, mas não vai ter esse discernimento que é dado unicamente ao Espírito, unicamente ao crente pelo Espírito Santo de Deus. Porque daqui a pouco tem pastor que vai aconselhar por IA. Coloca o problema do irmãozinho lá, daqui a pouco fala, o que eu faço agora? Aí ele vai me dar vários versículos, só que aquele lance. Eu busco a pessoalidade.
entre você e o Senhor. O Senhor vai te colocar no coração. Deus vai colocar em você a necessidade da igreja, o tema que vai ser falado. Eu gosto muito de pregações temáticas, mas coloque ali o que eu preciso falar. O Senhor vai tratar comigo quando eu estou fazendo um texto. Eu procuro não olhar, às vezes, nos estudos, Bíblias e estudos embaixo. Eu leio o texto, tento entender o texto, buscar o que o Espírito Santo quer falar comigo. É claro que depois a gente olha, sem dúvida. Mas eu procuro entender e saber qual é a realidade da igreja. Porque hoje a gente tem, infelizmente, as pregações coaches. Então, quer dizer, você quer uma pregação coach, você quer motivacional? Joga no IA. Joga no IA e joga lá e fala que Deus não vai colocar nada do que você pode conseguir. Se Deus colocou no teu coração, se Deus deixou você olhar, se Deus deixou você chegar ao ponto de visualizar, é porque Deus vai colocar no seu coração. Deus já está te dando essa bênção. Aí eu vou lá em Hebreus capítulo 11, ou 12, na Galeria da Fé. 11. E aí eu vejo lá que teve gente que Deus colocou a promessa e os caras não viram. Como é que fica isso aí? Para o IA, será que dá certo? Vai dar certo para o IA. E isso vai dar glória a Deus e aleluia, uma rajada de glória por aí. Só que o que eu estou fazendo na vida daquela pessoa? Eu preciso entender o texto bíblico, saber o que Deus tem para dizer. E primeiro, quando eu faço um texto bíblico, o Senhor está falando comigo em primeiro lugar. O Senhor trata comigo. Porque eu também sou alimentado pela palavra de Deus. E quando o IA faz isso para mim, eu perco esse alimento espiritual. Bom.